ler Lucas, capítulo 8, a partir do versículo 22. Onde ele escreveu Lucas, capítulo 8, a partir do versículo número 22. Amém? Amém. Nos diz assim o texto sagrado. E aconteceu que, um daqueles dias, entrou no barco com seus discípulos e disse: passemos para outra banda do lago, e partiram. E navegando eles, adormeceu e sobreveio uma tempestade de vento no lago, e o barco enchia-se de água, estando eles em perigo. E chegando-se a ele, despertaram dizendo: Mestre, mestre, estamos perecendo. E ele, levantando-se, repreendeu o vento e a fúria da água, e cessaram, e fez-se bonança. E disse-lhes: onde está a vossa fé? E eles, temendo, maravilharam-se, dizendo uns aos outros: quem é este que até aos ventos e água manda e lhes obedece? Amém? Pode sentar, irmãos, em nome de Jesus. Eu vou ser breve naquilo que lhe foi confiado da parte de Deus, mas quando o pastor Oséias ele mandou para mim no privado que eu seria o segundo pregador da madrugada, irmãos, foi algo assim automático. Eu estava, ontem eu trabalhei na parte da tarde e eu me acordo muito cedo durante a semana, pela demanda do trabalho, né, os cuidados que eu em casa, e no final do dia eu estou só Jesus me agarra. Quando eu logo cedo peguei o telefone e fui olhar algumas mensagens, eu vi a mensagem do pastor José e ele disse: mergulhou, o senhor vai ser o segundo pregador da vigília. Foi algo assim instantâneo. Quando eu vi a mensagem, o Espírito Santo deu um brado e ele falou assim comigo: limite. E eu fiquei com aquilo na minha mente, com esta palavra, limite. E durante pela manhã, fazendo uma coisa ou outra ali, o Senhor Jesus ele trouxe essa passagem sobre Jesus apaziguando a tempestade. É bem conhecida da igreja, mas nós sabemos que a palavra de Deus ela tem uma constante renovação diária todos os dias. E a Bíblia nos conta que Jesus ele veio de uma peregrinação constante, e Jesus estava em constante serviço e constante trabalho. A Bíblia nos diz também que Jesus ele estava como homem carnal, 100% homem, mas não perdendo a essência de Deus. Mas no corpo físico era natural que Jesus ele sentisse as nossas necessidades, sentisse a vontade de parar um pouco, de sentar, de deitar, de descansar, de dormir para repor as energias. Mas isso não anula a sua essência de Deus, nem tampouco a eficácia que há na sua palavra. A Bíblia nos conta que Jesus ele vem de uma longa peregrinação. Aqui Lucas vai contar sobre as mulheres que serviam a Jesus com seus bens. Jesus ele vem trazendo a parábola do semeador. Jesus vem de um sermão trazendo a parábola da candeia, que é bem conhecida da igreja. A parábola da candeia, que Jesus ele faz alusão do texto de alguém que tem um velador em casa, e esse velador, quando é aceso, alguém pega e coloca debaixo da cama, quando a função da vela é não estar embaixo da cama, mas estar à vista de todos, iluminando as trevas. Jesus está constante, ele vai pregando, ele vai fazendo muitas coisas, mas chega uma hora
que Jesus, como homem, precisa do descanso. E a Bíblia vai dizer que nesse momento que Jesus ele se cala por um momento e vai repousar, ele já estava onde? No barco com os discípulos. Ele já estava no barco, mas os discípulos eram quem estavam no comando do barco. Jesus estava sim presente, mas o comando estava na mão dos discípulos. E uma vez que o comando está na mão dos discípulos, dos servos, nós somos direcionados a fazer aquilo que está nas nossas mãos. Acho que tem uma voz estranha fora minha. Então, quando a obra está confiada a nós temos o controle sobre ela. Mas quando em determinado percurso da nossa trajetória, algumas coisas elas começam a acontecer, que muitas vezes vai nos levar a um estágio de caos, que muitas vezes a nossa essência nos fará duvidar se estamos fazendo a coisa certa e se estamos no lugar certo a fazer. Jesus estava no lugar exato, Jesus estava no momento oportuno, porém o controle do barco e o destino da viagem estava na mão de quem? Os discípulos. Jesus precisava, por um breve e curto momento, estar ausente, mas Jesus sabia que eles estavam aptos a conduzir o barco, porque ali estavam homens experientes, homens que eram pescadores, homens que sabiam, que conheciam o que era o trajeto do mar. Mas quando falamos de mar, falamos também de inconstância. Falamos de mar, quando falamos de mar, sabemos que o mar ele é o que? Ele é volúvel. Uma hora ele está calmo, mas tem hora que ele está basicamente agitado, e as ondas elas se agitando, e de repente quando o vento sopra, para de soprar, o mar ele começa a ter a sua calmaria. Quando falamos de mar, falamos de algo que é inconstante, algo que pode estar calmo, mas de repente ele se agita, e se alguém não tem equilíbrio, tampouco experiência, certamente vai naufragar mediante as suas ondas. Jesus ele não se apresentou de imediato, porque Jesus sabia da capacidade de seus discípulos, homens forjados no mar, homens forjados no trabalho duro, no serviço, que conheciam o braço de mar, conheciam o que era a navegação. Porém, chega um momento que a experiência ela não vai valer de muita coisa. Chega um momento que a experiência ela ficará dada de lado, e naquele momento que a experiência é dada de lado, só resta uma coisa: lançar a confiança em quem tem o controle de todas as coisas. Lucas começa dizendo o seguinte, narrando o fato: e aconteceu que num daqueles dias entrou no barco com seus discípulos e disse: passemos para outra banda do lago, e partiram. Jesus vem de uma longa jornada peregrinando, aí sente a necessidade de ir para outra banda evangelizar aquelas pessoas. Mas Jesus estava cansado, e na alusão da liberdade que a Bíblia me dá, parece que eu vejo Jesus dizendo assim: olha, eu já trabalhei muito, eu preciso agora descansar, eu vou deixar com vocês o controle do barco e o trajeto da viagem. É Jesus nessa madrugada olhando para a minha vida e para a sua vida, dizendo: olha, eu sei quem é você, eu sei que você é experiente, eu sei que você faz o que você está fazendo, e eu vou deixar agora nas suas mãos. E a gente agarra aquilo que Jesus coloca nas nossas mãos. Porém, a gente tem que contar com coisas inesperadas. Nós estamos na obra, mas de repente algumas coisas começam a acontecer. Nós estamos de frente à obra e algumas coisas começam a aparecer.
E quando certas coisas começam a aparecer, a gente conta logo com a experiência que a gente tem. Mas eu venho de uma longa jornada, eu já passei por isso. Como diz o nosso presbítero Alex, a minha costa já é grossa, já estou encaliçado, e eu vou saber lidar com a situação. Mas é quando o próprio Jesus, ele se ausenta, ele se afasta, e ele vai observar o nosso comportamento mediante as tempestades inesperadas. Você sabia disso? Jesus conhece da nossa experiência, ele sabe do tempo que nós estamos no serviço, mas tem momento que Jesus, ele vai se ausentar para nos observar, para saber se realmente nós estamos confiando nele ou confiando na nossa própria força. Aí Lucas continua narrando no 23: e navegando eles, adormeceu e sobreveio uma tempestade de vento no lago, e o barco encheu-se de água, estando eles em perigo. Jesus se ausenta, mas deixa o comando do barco com eles. Jesus se ausenta e confia o trajeto do barco com eles, mas a Bíblia vai dizer aqui que de repente uma tempestade se apresenta e o barco começa a encher de água ao ponto de oferecer o quê? Perigo. Mas Jesus estava no barco. Jesus estava no barco, porém ausente por um breve momento. E eles, sabendo que Jesus estava presente em um momento, bate a agonia, bate o desespero. Eles sabiam que Jesus estava ali. Num determinado momento eles confiaram na sua experiência, mas quando o negócio apertou, vem o desespero, vem a falta de equilíbrio, vem a falta de confiança, ao ponto de desestabilizar emocionalmente, estando Jesus aonde? No barco. Estando Jesus presente na embarcação, mas ainda assim eles se desestabilizaram ao ponto de se desesperar. Mas Jesus estava lá. E a Bíblia nos traz uma verdade. Jesus, ele tem poder sobre os elementos da natureza, mas principalmente o poder sobre a fé. Eles podiam até ter fé, mas naquele momento faltou. Quando eles contaram com a sua experiência humana, esquecendo que estavam na dependência de Jesus ali naquela hora. Mas Jesus, acredito que propositalmente sai de cena para ver como eles se comportavam na sua ausência mediante as tempestades. Dentro do texto que nós lemos, os historiadores e até mesmo pessoas nativas de lá vai dizer que naquele tempo que Jesus andava pregando, alguns acreditam que as tempestades que aconteciam, sem ser na sua estação, eram provocadas por demônios. Alguns acreditam nisso. Só que a Bíblia não nos dá respaldo para tal, porque Jesus, ele tem poder sobre todos os elementos da natureza, e não seria uma tempestade que invalidaria a sua identidade a Deus naquela hora perante os discípulos. Você entende aqui nessa madrugada? Não é o problema, não é o caos, não é o adverso que vai e desfazer, nem ser ineficaz mediante a autoridade que Jesus tem sobre a situação e sobre a vida de quem está envolvido nesse negócio. E quando eu estava meditando sobre isso, o Senhor dizia, Ele falava comigo dizendo: olha, eu sou aquele que põe limite mediante algumas situações que se apresentam de forma inesperada.
Eles estavam na constância, já vinham de vários lugares fazendo a obra. Vinham de vários lugares, estavam peregrinando há muitos dias, estavam constantes, mas eles não contavam que naquele momento uma tempestade se apresentaria. E Jesus falou algo tremendo comigo durante o dia de ontem. E o Senhor dizia ao meu coração que Ele é aquele que conhece da nossa constância, mas nem assim a constância ela é capaz de evitar algumas coisas que vêm para nos testar e muitas vezes para nos desestabilizar no serviço. E o Senhor está dizendo nesta madrugada: não conte com a constância, mas conte com o inesperado, mas na certeza que eu vou estar presente para dar o controle do equilíbrio. E Jesus falava algo comigo dizendo: eu sou aquele que põe limite em algumas coisas. E você vai dizer lá que na madrugada que está acontecendo, eu sou aquele que vou colocar limite em algumas situações. Um Deus que põe limite em tempestade, um Deus que põe limite em vento, um Deus que põe limite em onda de mar bravio para impedir o avanço, aleluia, daquele que Ele escolheu para uma grande obra. Assim como os discípulos enfrentam tempestades, a vida pode nos ensinar a confiar cada vez mais nele, em Jesus que está na proa do barco de todos os dias. E Lucas vai continuar narrando, dizendo: e chegando-se a ele, despertaram, dizendo: mestre, mestre, estamos perecendo. E Jesus ouve o desespero, levanta calmo e sereno. Onde está a vossa fé? Glória a Deus. Em outras traduções ele vai dizer: por que temeis, homens de pequena fé? Em outras palavras, Jesus dizendo: eu estou aqui. Eu não saí de perto, eu não saí do lado, eu não saí do centro. Eu estou aqui. Por que temeis? Por quê? E nessa madrugada eu entendo pela direção do Espírito Santo que há um temor, há um receio, há uma dúvida. Algumas coisas começam aparecendo e você vai se assustando. Você vai: Jesus, que negócio é esse? Tem um vento aqui, tem um vento ali, tem uma tempestade soprando, tem algo. E você diz: Jesus, que negócio é esse? Tem aquele medo, dizendo: eu acho que eu vou pular do barco. E Jesus está te dando uma ordem nesta madrugada: não pule, continue. Não pule, continue no barco, porque Jesus, Ele tem poder sobre todos os elementos da natureza. Se é demônio ou não, Jesus tem poder para dizer: vento e mar se aquiete. Vento e mar se aquiete. Ele dá apenas uma ordem. Eles se desesperam, perdendo o controle daquilo que foi confiado nas suas mãos. Jesus, nesta madrugada, Ele colocou em nossas mãos uma responsabilidade. Que responsabilidade é essa? Guiar o trajeto do barco. Você entende aqui nessa hora? Ele entregou a você o barco para você navegar. Mas Ele está dizendo nessa madrugada: eu te entreguei, eu confiei em você, está na sua mão. Só não perca o equilíbrio. Só não se desespere mediante algumas coisas que, de repente, podem se apresentar para lhe intimidar. E se ainda assim aparecer alguma coisa que intimide, Jesus só tem duas palavras: cala-te e te aquieta. Coisas que aparecem, que se apresentam para nos assombrar, para dizer assim: tu não é capaz, tu não fosse chamado para isso, tu não presta para aquilo. E Jesus dizendo: olha, continua, leva o
na sua própria palavra que quem não é por ele está contra ele, e aquele que não ajuda é aquele que espalha. E é por isso que Jesus ele está nessa madrugada dizendo: continue na constância. O vento vai soprar, o vento vai começar a agitar, o mar vai levar o barco de um lado para o outro, e muitas vezes você vai sentir a ausência da minha voz, mas é na ausência que você tem a certeza: Jesus não está falando, mas eu sei que ele está aqui. Aquele momento que você deseja ouvir Jesus falar, você está tão ansioso: Jesus, usa alguém para falar comigo, traz um vaso para falar comigo. E Jesus diz: não vou trazer ninguém, eu estou aqui com você. Não vou trazer ninguém, porque eu estou aqui com você. E não adianta recalcitrar com aquele que Deus tem chamado, aquele que Deus escolheu. Os discípulos temeram porque perderam o equilíbrio e toda a sua experiência, toda a sua experiência no mar, de guiar barco, de conhecer o trajeto, parece que tudo aquilo foi esquecido. O conhecimento, a experiência ficaram anulados e ali bateu o desespero. E agora? O que é que nós vamos fazer? O barco de um lado para o outro. Mas aí um deles lembrou-se: ei, o mestre está lá, Jesus está no barco. Enquanto alguns se desesperaram, alguém teve o bom senso e entendeu: ele continua conosco aqui, não vamos nos desesperar, ele está aqui. Mas ainda assim, alguns foram até Jesus dizendo: Senhor, mestre, socorre-nos porque estamos perecendo. Aí Jesus ficava no sereno: por que tanto desespero, homens de pequena fé? Aí Jesus levanta, vai no meio deles, só estende a mão e diz: vento e mar, aquieta-te. E isso causou um espanto tão grande sobre eles que eles ficaram aterrorizados em olhar e ver: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Sabe quem é? Jesus, que tem o controle de todas as coisas. Jesus que tem o controle das grandes coisas e das pequenas coisas, que para você muitas vezes parece grande, mas perante ele não é nada. E Jesus falou isso comigo durante o dia, dizendo: olha, diga à minha igreja que tenha paz em mim, porque eu estou no barco, eu estou no controle da situação. Os ventos estão soprando, o mar está agitado, o medo está batendo a porta, fazendo você pensar: o que é que eu estou fazendo aqui? O que é que eu estou fazendo aqui? Tudo aquilo que você tem aprendido, por alguns momentos você esquece, mas você já tem experiência há mais tempo no assunto. Você não nasceu ontem no Evangelho. Você não é menino que toma leite, você já come comida sólida. Então por que o receio? Por que o receio de continuar fazendo o que ele tem dito? Faça. Seja constante. Ele não nos isentou das adversidades do mundo. João 16:33, ele vai dizer: no mundo tereis o quê? Aflições. Mas tendo o quê? Bom ânimo. Eu venci. Jesus nunca irá nos isentar de padecer, de sentir, de sofrer. Mas a certeza que temos é que assim como ele venceu, nele nós podemos e vamos vencer. Eu já passei por muita coisa na minha pouca e breve vida,
Mas se eu fosse desistir das coisas que já me aconteceram, talvez nem vivo mais eu estivesse. Mas uma coisa eu sempre tive comigo: convicção de quem eu sou e a quem eu sirvo. Convicção de quem eu sou diante de Deus e a Ele que eu sirvo desde a minha infância. Tem momentos que realmente a gente, como seres humanos, como carnais, quando o vento sopra, quando o mar se agiganta, a nossa estrutura ela sente, ela estremece. Mas a nossa essência não pode esquecer quem somos, a quem servimos e por todo o caminho que nós já trilhamos com Ele. Não podemos esquecer. Jesus, Ele tem todo o poder sobre vento, sobre terra, sobre ar, sobre mar, sobre todas as coisas. Ele tem o controle de tudo. E foi quando Ele chegou para mim e disse: olha, estou dando limite em algumas situações. No limite, sabe aquele limite que Ele disse para o mar: até aqui você vai vir com a sua fúria, e quando você chegar nessa linha aqui, você vai quebrar e vai voltar. Quando você vai à praia, a onda ela vem, parece que vai se acabar tudo, mas quando chega na beira da praia, ela quebra e avança. Sabe o que é isso? Limite. A autoridade de Deus sobre algo que aos nossos olhos é impossível. E Jesus falou comigo dizendo: olha, eu sou aquele que vou dar limite para muita coisa. Tudo aquilo que começa uma hora termina. Tudo aquilo que começa, que parece que não vai ter fim, Jesus está dizendo: vai terminar, porque eu vou colocar limite. E eu fiquei perguntando: Senhor, limite em quê? Em situações, limite em pessoas, limite dentro de casa, limite em palavra, limite até em pensamento. Porque tem gente que não fala, mas pensa. Tem gente que não verbaliza, mas pensa. E Deus, Ele é o que? Onisciente. Não vou falar para ninguém ouvir, já dizendo, mas eu estou sondando o teu pensamento. Não vou falar porque o diácono Cláudio vai ouvir, mas eu estou indo na tua mente, eu sei o que tu estás pensando. E Jesus dizendo para mim: eu vou colocar limite até em pensamento. Assim como tem o cavalo freio na boca, eu coloco limite também em pensamento. Salmo 139, o salmista vai dizer: antes que a palavra venha à minha boca, tu já sabe o que é que eu vou dizer. Tu já sabes, Senhor, o que é que eu vou falar, antes que eu verbalize. E Jesus me contou esse negócio e dizia: eu vou pôr limite em ações, eu vou pôr limite em tempestade, em vento, em mar, mas principalmente em pessoas. Porque tem gente que precisa ser parado por Deus. Tem gente que é tão desenfreado na sua loucura, na sua altivez, na sua prepotência, e já me dizendo: eu vou ter que parar, eu vou ter que colocar um limite, porque está uma coisa séria. E Ele é tão bom, Ele é tão misericordioso, que para não perder, para a alma não ir para o inferno, Ele coloca limite para não se perder. E Jesus falava isso fortemente, dizendo: meu filho, eu vou colocar limite em muitas situações. Por isso, diga à minha igreja, aleluia, que eu nesta madrugada sou o Deus que coloca um limite, mas que eles continuem navegando comigo. Por alguns momentos iremos sentir a ausência. Entre um culto e outro, o coração vai desejar: Senhor, fala conosco. E Jesus no silêncio. Sabe aquela vontade
vontade que você já chegou a dizer: Senhor, fala comigo nessa noite. Fala comigo naquele ciclo de oração. Traz alguém para falar comigo. Jesus, alguém que não me conhece. Jesus falou: não, meu filho. Vou não, minha filha. Eu estou com você. Não precisa eu trazer ninguém de fora, não. Eu já estou com você há muito tempo. Sabe qual é o nosso problema? É que a gente limita muito Deus na nossa vida. A gente só acha que Deus é na vida do pastor quando Ele é na nossa vida também. A gente só acha que Deus fala conosco quando Deus Ele usa alguém para nós, quando Ele mesmo se revela de maneira extraordinária. O problema nosso é esse, é limitar a grandeza de Deus sobre as nossas vidas. Quando eu era mais moço, eu tive algumas experiências com Deus. Daí minha mãe que não me deixa mentir, que tudo eu conversava com ela. E uma das experiências que eu tive com Deus foi no ápice do meu chamado. Muitas coisas nesse tempo se levantaram. E eu fiz uma oração. Mas aquela oração que você não verbaliza, mas você só chora. E na oração eu adormeci. E neste adormecer, eu comecei sonhando que estava morrendo. E eu sentia o meu corpo desfalecendo, e eu sentia que o meu espírito estava saindo do corpo. E quando eu via o meu espírito saindo do corpo, eu me via numa grande sala. Uma sala muito bonita, decorada de muitas coisas que eu nunca tinha visto. E de repente, quando eu olhava para a porta, eu via uma bola de fogo bem grande, ela entrando. E quando aquela bola de fogo se apresentava, automaticamente eu caía de joelho. E ali eu ouvia a voz de Deus falar comigo. E o que Deus falava comigo era tudo o que estava acontecendo no meu presente, sem eu precisar apelar e dizer assim: eu vou na casa de irmã fulana, eu vou na casa de irmão Beltrano, que é do mano, que é da oração, para orar, para Deus falar comigo. Não, Ele mesmo veio. Ele mesmo veio e falou dentro da minha necessidade. Eu não esqueço disso até hoje, tem mais de 20 anos. Foi uma experiência única que Deus me deu. E eu quero finalizar nesta madrugada dizendo a você: Jesus, nesta madrugada, está dando limite. Glória a Deus. Limite para aquilo que está desenfreado. Aleluia. Limite que pessoas, até situações que está desenfreado, chovendo faz dias, ventando faz dias, e você diz: Senhor, eu já não tenho mais nem guarda-chuva. De tanta chuva que eu estou levando, dessa tempestade. E Jesus dizendo: calma, eu cheguei para dar limite. Eu cheguei para dizer: foi até aqui. Eu cheguei para dizer: foi até aqui. Você vai ter que se calar e vai ter que baixar. Acredito que você está entendendo aquilo que Jesus está falando. Limite. Porque somente Ele é quem pode dizer: Pai. A gente diz até por um momento: para com isso, para com aquilo, te ajeita, e o negócio parece que fica pior. Aí Jesus, com a sua voz de autoridade, está certo. Quem vai mandar parar sou eu, e vai parar. Minha mãe teve uma experiência muito dolorosa com meu irmão, na sua fase da juventude. Quando ele namorou com uma moça, que ela não fazia muito bom grado disso. Não era nada contra a menina, mas era contra as atitudes dela. Só em um ano, disse ela que engravidou 4 vezes. Só em um ano de namoro, ela engravidou 4 vezes. Engravidava e perdia, engravidava e perdia. Aí como é que uma mulher engravida 4 vezes
e não vai numa maternidade para fazer nenhum tipo de procedimento. Porque quando se fala de aborto, tem que se internar, passar por todo o processo, né? As mulheres aqui sabem daí do que eu estou dizendo. E a menina vendia saúde para lá e para cá com ele. Nesse período que ele namorava com ela, ele se deteve em várias confusões, porque era um ciúme doente, ao ponto de até rolar arma. De rolar a arma, dele querer pegar uma arma para pegar o cara que se inseriu para ela. Daí ela que não me deixa mentir. E ela foi de encontro, falava, brigava, era muita briga dentro de casa, pastor. Era muita briga, você não imagina a quantidade de briga, de discussão que era, que ele enfrentava mesmo na mãe dentro de casa. Porque ele não aceitava que ela não aceitava o namoro dele. E ela dizia, não é nada contra ela, mas as atitudes que ela tem que não condiz. Não condiz as atitudes dela para quem quer casar. Isso foi 1 ano, foi 2, foi 3. Aí minha mãe insistindo, falando. Aí teve um dia que ela foi para um ciclo de oração na Pista Preta. E no ciclo de oração, Jesus falou com ela através de um jovem. E o Senhor falou o seguinte: mulher, quando tu sentar, eu vou agir. Quando tu sentar, eu vou trabalhar. Porque enquanto ela queria resolver da forma dela, Deus não agia. Deus não tomava a frente da situação. Mas quando ela parou de falar, quando ela parou de perguntar, quando ela parou de se importar com o que acontecia, meu irmão, o negócio foi complicado. Aí Jesus disse: agora eu vou tomar a frente para colocar limite no cabra. Nesse tempo, irmão Cristiano, Deus ele fez um rir por isso da gente aqui, levou a gente para Olinda. 3 homens na noite anterior da gente se mudar, passaram na rua de casa, a gente voltando de um culto de domingo. A gente tinha uma cachorrinha bem pequenininha que foi do vizinho, a cachorra ainda pegada no tempo do fugiu de casa. Aí ela disse assim: vai buscar a cachorra que ela foi para casa no tempo do dava eu. Quando eu passo depois da minha casa, passa três homens, que quando eu olho já vai tirando a arma da mão. Quando eu presto atenção, já tem uma arma na cabeça do meu pai. Tudo assim na cabeça, meu pai já com a mão para cima. Entraram dentro de casa, levaram o carro da empresa, levaram o celular, levou tudo. E eu na casa do vizinho escutando tudo, minha mãe gritando, os camaradas falando alto. Eu disse: Jesus, vai lá, gente, com tuas mãos. Irmãos, eu me tremia tanto que eu pensava que eu ia morrer. Então depois que eu fiquei. No outro dia a gente estava em Olinda. Jesus fez assim, deu um sopro e levou a gente para lá. Com um tempo depois, meu irmão não foi, ele ficou. Com um tempo depois ele foi para lá, passou uns dias. Aí minha mãe arrumando as coisas da gente em casa, o nosso quarto. Ela pegou assim, arrumando as coisas. Quando bateu a mão na carteira dele, a carteira pulou. Quando a carteira pula, pula um papel de dentro, pastor. Aí quando ela pega o papel, dá uma receita. Diogo, vem cá. Aí eu fui. Quando chegou lá, irmã Thalita, na receita tinha uma garrafa de mel, um galo branco, um bode, uma garrafa de cachaça, um maço de cigarro. Olha, uma receita completa. Mas Diogo, vem cá, em nome de Jesus. Quando eu fui ler, era um pedido. Irmãos, quando ele viu que Deus não ia dar ela para ele como namorada, ele foi para Macumba. Ele foi para Macumba, ele não tendo limite e bom senso, ele foi para Macumba para o diabo dar ela para ele. Você não imagina o preço. Nesse dia, ele chegou em casa, minha mãe chamou ele, muito calma, e disse: Júnior, vem cá. Meu filho, eu quero que você me explique o que é isso. Ele olhou, ficou branco, tacou no papel e não teve nem o que dizer. Aí ela disse assim para ele: meu filho,
A que ponto você chegou? Você foi para macumba, para essa mulher vir para a sua mão. A que ponto tu descesse de humilhação? E ali a gente foi guerreando. Quando a gente começou guerreando por ele, irmãos, a casa que a gente morava, o quarto que eu dormia, dava de quintal para um vizinho. Eu fiz uma oração nesse dia, me deitei. Quando eu olhei para a janela, olha como eu estou vendo você. Eu só vi esse braço daqui para cá. Um braço veio pela janela com as unhas pendendo e pegou no meu pescoço. E agarrou aqui no pescoço, eu estava acordado. Pegou no meu pescoço, me sufocando. E ali eu sem força para falar, mas quando eu clamei o sangue de Jesus, a mão soltou. Quando a mão soltou, eu fiquei em pé, ali eu comecei guerreando na oração. Aí o Senhor disse assim: vai para a sala. Vai para a sala e vai ver o que está na sala. Irmãos, quando eu fui para a sala, no escuro, que o vizinho tinha um quintal com a luz acesa, porque ele tinha 2 cachorros grandes. Quando eu vou para a sala, irmãos, diante do Espírito Santo que está aqui. Quando eu fui para a sala, o Senhor disse: vai para a sala e vê o que está lá. Quando eu fui para a sala, na minha frente, pastor, estava um homem, num formato de índio, com uma pena aqui assim na cabeça e uma flecha já engatilhada para atirar. Quando ele armou o arco, eu disse: estás repreendido, Satanás. Aquilo desapareceu e de repente, na casa do vizinho, os cachorros que nunca pegaram uma briga se atracaram no pau. Pegaram uma briga de morte. De morte, e eu ouvi os cachorros brigando e o telhado da casa deles era como que alguém fazia assim, ó, andando em cima da casa dos cachorros. Irmãos, foi uma peleja, foi uma madrugada de guerra. E Jesus dizendo: clame porque o diabo está aqui. E eu e minha mãe orando, ela ficou na frente da casa e eu fui para o quintal. Quando você vê o prédio do evangelismo, acho que alguém já viu aí. Quando eu vou para as esquinas, ficar com a mão levantada para cima, foi uma estratégia que Deus me deu para repreender as ordens espirituais. Foi assim que Jesus me ensinou a guerrear. Passou-se um tempo, já estou encerrando. Ele volta para o campo e de repente ele começou a ficar sendo assombrado dentro de casa. Ele passou 20 dias sem dormir. Ele não dormia. Ele não tinha paz. Ao ponto dele ligar para minha mãe e dizer: mãe, ore por mim porque eu estou passando isso. E ali a gente foi guerrear, irmã Terezinha. A gente já estava morando em outra casa em Olinda. E ali a gente foi orar. O negócio era tão sério que a gente tinha uma cachorra chamada Filó. A Filó, quando era viva, ficou com ele. Aí Filó, quando saía de casa, quando ela era para entrar de casa, a cachorra não queria entrar. A cachorra recuava, um pelo arrepiava e o dente ficava para fora, olhando para casa e rosnando que você quer entrar. Eu disse: é ele. Quando ele dormia, que ele pegava no sono, ele dizia que estava sonhando com um menino pequeno fora do quarto, tentando abrir a porta, e quando ele conseguia entrar, ele encostava na parede e ficava gargalhando dele, rindo. Aí o Senhor disse assim para minha mãe, com alguém lá no hospital: mulher, entra com pressa no jejum, porque agora eu vou agir. Agora eu vou agir. Foi 21 dias de jejum. 21 dias ela ia trabalhar, voltava de 5 horas da tarde sem comer nada. E quando foi o dia de entregar o jejum, ela foi com uma irmã amiga nossa, Roselina, 2 irmãs, Valdirene e Roselina. E as irmãs, quando chegaram aqui, meu irmão, você não tem noção do que Jesus fez. Quando a irmã botou o pé para dentro de casa, que ela olhou, o demônio se apresentou e disse: ela viesse fazer o que aqui em Xirida? Disse ela, foi assim que ele disse: ela viesse fazer o que aqui em Xirida? Eu estou aqui porque ele me mandou, ele me chamou. Por isso que eu estou aqui. As irmãs entraram, começaram a louvar, orando. E ali a irmã olhou para ele e disse: Jesus quer que você quebre a legalidade agora. Que legalidade foi essa? Lá atrás. O que ele foi fazer dentro da bruxaria. Já que Jesus não me dá, eu vou pedir para o diabo dar. E ali, irmãos,
Jesus fez uma obra de libertação tremenda. Ele agarrou-se na cintura da minha mãe, pediu perdão a ela e pediu perdão a Deus. E depois desse dia, nunca mais o diabo perturbou ele. Mas porque Deus desceu da sua glória e colocou limite naquilo que estava desgovernado. Limite foi o que Deus deu ao meu irmão, porque ele não tinha limite para nada. Ele era tão prostituto, eu tenho liberdade para dizer isso aqui. Ele era tão prostituto que teve um tempo que ele estava casado com uma mulher, mas tinha casa com três. Tinha a esposa em casa e tinha três na rua. Pense no preço que essa mãe pagou por ele em oração. Mas graças a Deus que Jesus, ele foi na mente dele, conscientizou ele, pôs limite e deu paz a ela. E eu encerro aqui nessa noite dizendo que Jesus, ele põe limite em algumas situações em nossas vidas. Ele confiou o barco a nós. Ele está presente conosco e está dizendo: ainda que eu não fale, ainda que você não me sinta por alguns momentos, mas eu estou do seu. Antes de passar para o Senhor, eu quero fazer uma oração. Eu quero chamar Gabriel aqui. Vem cá, Gabriel. Eu quero chamar Gabriel aqui nessa madrugada, porque o Senhor, ele falou algo comigo. E Jesus nessa madrugada, irmãos, ele está escondendo Gabriel na sua presença. Por quê? Porque o Senhor dizia para mim o seguinte: que Gabriel iria sair de casa com uma roupa e ia ser confundido com alguém que é errado. E Jesus nesta madrugada está te dizendo: eu estou te escondendo e estou tirando dos traços de alguém, porque alguém ia olhar para você e dizer: é ele, iria tentar algo. E Jesus manda eu te dizer que ele é livramento de morte. Fique em pé, irmãos, nessa hora. O diabo queria causar uma dor na família, mas Jesus nesta madrugada está dizendo: eu estou te escondendo, e ele não vai te tocar. Porque pelos planos do diabo, irmãos, esse menino não era para estar aqui não. Porque sobre ele há muitas palavras contrárias. Há muitas palavras que alguém diz assim: vai dar para isso, para aquilo, para aquilo, para aquilo. E Jesus falou em cima: vai não, porque eu escolho, porque eu, aleluia, tenho propósito. E aquilo que Deus tem propósito, o diabo não toca, não mancha e nem mata. Mas pelos planos dele, Gabriel não vai para estar aqui já faz tempo. E Jesus está escondendo ele nessa noite. Venha cá, meu presbítero Alex. Fica aqui com ele aqui. E eu não vou além. Jesus, ele não te quer com todo mundo. Jesus não te quer com todo tipo de amizade. E sentado ali o Senhor dizia: não quero com todo tipo de gente. Jesus não quer você em todo tipo de roda de conversa. Tem conversas que não convêm, tem conversas que não edificam, e a gente deve se juntar com quem é bom para a gente se tornar tão bom quanto ele. Se junte com quem é bom e você será tão bom quanto ele. Cole em quem é espiritual para você ser igual a ele ou ainda mais elevado que ele. Mas o que Deus tem com você, diabo nenhum vai anular. Tampouco influência maligna vai te tirar, nem quebrar o que Deus tem para com a tua vida. Estenda as mãos para cá e vamos orar por ele. Maravilhoso e eterno Deus, na tua presença, Pai bendito, Pai amado. Nós queremos nesta hora, Pai, apresentar a vida de Gabriel nas tuas mãos. E queremos te pedir, Jesus, nesta noite, esconda ele, Senhor. Esconda ele, Pai, de toda a aparência do mal. Espírito Santo, envolve ele
Aleluia. Envolve eles, Senhor, na tua presença. Livra, guarda de todo mal. Afasta, se possível, toda amizade que não edifica, toda amizade que não cresce, que não eleva. Jesus, que nesta madrugada o Senhor esconda ele, Pai, da aparência do mal. Jesus, que o Senhor conceda livramento para a vida deste moço. Que o Senhor esconda, Senhor, e que ele continue crescendo. Que ele amadureça na tua presença, que ele amadureça, sendo desejoso de ti, Senhor, nesta hora. Ah, Jesus querido, que neste momento toda palavra maligna, palavra de maldição lançada, Deus, toda maldição que vem da terceira, quarta geração, eu cancelo ela agora. Toda palavra maligna, ela perca seu efeito em nome de Jesus. É no teu nome, Jesus, que a tua igreja nesta hora, ela anula, ela cancela e ela desfaz toda a obra das trevas para a glória do teu nome, Senhor, que nós te pedimos. Amém. Amém. Que Deus abençoe em nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus, irmãos. Mensagem maravilhosa. Quando ele estava falando sobre limites, o Senhor, ele coloca limites, muitas vezes até na dor que você está sentindo. Ele diz: é até aqui. Limite na calúnia que você está sofrendo. Ele diz: é até aqui. Ele coloca limites, porque na história de Pedro, por exemplo, Pedro estava esperando a hora da morte. Estava tão tranquilo que foi dormir. Só que é um caso diferente do sono de Jonas. Pedro estava dormindo. Havia 16 soldados vigiando. Só que não era vigília que eles estavam fazendo. Quem estava fazendo vigília era a igreja, que estava na casa da irmã Maria. A igreja estava na casa da irmã Maria, a mãe de João Marcos.